Boa tarde a todos. Hoje iremos apresentar nosso trabalho sobre geração de energia hidrelétrica. Grupo formado pelos alunos Amanda Santos, Gustavo Martins, Matheus Luiz, Victor Jäger e Vinícius Viertel. A energia elétrica é um bem de consumo cuja importância vem crescendo no decorrer das últimas décadas de maneira acelerada. Devido ao seu papel como insumo básico nos processos de produção industrial, assim como no setor de prestação de serviços e comércio em geral, além do conforto que proporciona aos domicílios de todo o país. Hoje em dia, a energia elétrica de origem hidráulica está entre as mais utilizadas em todo o mundo, principalmente no Brasil. Ela é produzida com o aproveitamento do potencial hidráulico de um rio, utilizando seus desníveis naturais, como quedas d'água, complementados com a construção de barragens. Com a reestruturação do setor elétrico brasileiro e a consequente inclusão de novos parceiros, cresceu a demanda por informações que viessem a esclarecer as regras a serem observadas em relação à proteção ambiental. Essa demanda demonstrou a necessidade de elaboração de ferramentas que possibilitassem a procura, de forma ágil, de instrumentos específicos da legislação ambiental brasileira. As legislações gerais tratam sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Destaca-se destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, provocar incêndio em mata ou floresta, extrair pedra, areia, cal ou qualquer espécie de minerais em florestas de domínio público ou consideradas de preservação permanente, sem prévia autorização, e impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação. O conceito normativo de meio ambiente encontra-se estabelecido no artigo 3 da Lei 6.938/81, de 31/8/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação. A referida lei, estabelecida no regime constitucional anterior, foi firmada com base no artigo 8, 16, alínea C, H e I da Carta Constitucional de 1967. Diretrizes Eletrobras/ANEEL 1999. Diretrizes para elaboração de projeto básico de usinas hidrelétricas. Orientam o detalhamento dos programas ambientais delineados nos estudos de viabilidade, configurando o projeto básico do empreendimento e contemplando as ações propostas para a viabilização socioambiental do empreendimento. Fontes renováveis de energia elétrica. As energias renováveis são aquelas que se regeneram espontaneamente ou através da intervenção humana. São consideradas energias limpas, pois os resíduos deixados na natureza são nulos. Alguns exemplos de energias renováveis são hidrelétrica, oriunda pela força da água dos rios, solar, obtida pelo calor e luz do sol, eólica, derivada da força dos ventos, geotérmica, provém do calor do interior da terra, biomassa, procedente de matérias orgânicas, mares e oceanos, natural da força das ondas, hidrogênio, provém da reação entre hidrogênio e oxigênio, que libera energia. Fontes não renováveis de energia elétrica. Energias não renováveis são aquelas que, uma vez esgotadas, não podem mais ser regeneradas, pois é necessário muito tempo para sua formação na natureza. Apesar de serem encontradas na natureza em grande quantidade, têm reservas finitas e são consideradas energias poluentes, porque sua utilização causa danos para o meio ambiente. Alguns exemplos de energia não renováveis são combustíveis fósseis como o petróleo, o carvão mineral, o xisto e o gás natural. A energia nuclear, que necessita urânio e tório para ser produzida. A busca por fontes alternativas de energia não poluentes e renováveis tem avançado no mundo, seja para diminuir a dependência do petróleo, seja para reduzir os níveis de poluição. O fato é que a busca por diferentes fontes de energia já é uma realidade no mundo. No Brasil, o uso do álcool proveniente da cana-de-açúcar como fonte de energia data de 1975. Neste ano, foi implantado o Programa Nacional do Álcool, o PROÁlcool, em decorrência da crise do petróleo, e hoje o álcool
é também utilizado como aditivo à gasolina. Igualmente, o uso e a exploração da energia solar e eólica vem sendo estimulada, ainda que de maneira tímida por parte do governo. Quanto à energia solar, ela é explorada abaixo do seu potencial. Um dos impedimentos é o alto custo dos painéis e células fotovoltaicas, que são as responsáveis por armazenar e transformar a luz solar em energia. No entanto, isso pode ser considerado um despropósito, devido ao tamanho do território e à quantidade de luz solar a que o país está exposto ao longo do ano. A transformação das fontes de energia ocorre quando são encontradas na natureza em estado bruto, e para serem aproveitadas economicamente devem passar por um processo de mudança e armazenamento. A água, o sol, o vento, o petróleo, o carvão e o urânio são canalizados pelo ser humano em centros de transformações, tais quais usinas elétricas. A força da queda da água faz girar as turbinas e assim convertida em eletricidade. Refinarias de petróleo. O petróleo é transformado em óleo diesel, gasolina, querosene e etc. Usinas termoelétricas. Através da queima do carvão mineral e do petróleo, obtém-se energia. Hidrologia. A hidrologia se trata do estudo das águas no planeta. A engenharia usa da hidrologia no projeto e na operação de hidrelétricas, entre outras aplicações. O estudo da hidrologia começa no conceito do ciclo hidrológico, que representa o fluxo natural da água. Os oceanos armazenam 97% da água na Terra e apenas não transbordam devido ao ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico começa com a evaporação da água do oceano. As massas de ar que circulam na atmosfera transportam o vapor da água para diferentes partes do mundo. Em condições especiais, esse vapor se transformará em nuvens e se precipitará na forma de chuva, neve ou granizo. Grande parte da precipitação ocorre no próprio oceano, onde o ciclo termina. Já visando um ponto de vista a fim da geração de energia elétrica, a parcela d'água que cai sobre os oceanos torna-se inútil para a geração de energia, pois a água já se encontra no nível mais baixo possível. Por isso, é mais interessante chover em uma cidade como Belo Horizonte do que em Santos, pois quanto maior a precipitação em terras elevadas, maior o potencial de geração de energia hidrelétrica. Parte da água precipitada é armazenada no solo. A evaporação direta devolve outra parte para a atmosfera, e a transpiração dos seres vivos devolve mais uma parcela. É chamada de evapotranspiração a combinação dos últimos dois processos. Já o escoamento superficial vai representar a parcela de água que flui sobre a superfície da Terra e forma córregos, lagos e rios, até que volta para os oceanos. Por isso, esse escoamento superficial vai ser o elemento mais importante para a geração hidrelétrica. Fio da água. As usinas hidrelétricas a fio da água não possuem reservatório de regularização da vazão. Ou seja, não se tem o controle da água que pode ficar acumulado no reservatório, mantendo-se sempre o curso natural do rio. Ou seja, não são eficazes em período de seca e podem não ser muito confiáveis energeticamente para o país, devido a essa desvantagem aí. Esse tipo de usina hidrelétrica tende a ser menor, de mais baixo custo e convencional. Hidrelétrica com reservatório. A hidrelétrica com reservatório é o modelo mais comum. A principal característica é a presença de um reservatório por meio de uma barragem. A barragem cria um desnível, necessário para gerar a vazão suficiente para a geração de energia elétrica. O recurso para otimizar a vazão da usina é a regularização de vazão. A regularização de vazão visa não somente a acumulação de água para propiciar a vazão favorável para a usina, mas também, para em períodos de seca ou de menor incidência de chuvas, possuir reserva de água para o funcionamento da usina. As hidrelétricas são divididas em 3 níveis de desenvolvimento. São eles conhecidos como CGH, PCH e UHE. A CGH, Centrais Geradoras Hidrelétricas, é o menor nível. A potência gerada por uma hidrelétrica desse nível é obrigatoriamente igual ou menor que 5 MW por hora em sua capacidade máxima. Por ser uma de pequeno porte, não é necessário muita burocracia para construí-la. Basta avisar a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, sobre sua intenção de implantar uma CGH
e receber as licenças ambientais. Além disso, uma CGH leva em média 2 anos e meio para ser realizada sua construção. A PCH, Pequena Central Hidrelétrica, é o segundo nível. A potência gerada por uma hidrelétrica desse nível está entre 5 e 30 MW por hora e uma capacidade de reservatório menor que 13 km². Isso significa que elas não necessitam estocar tanta água e muitas vezes conseguem até mesmo aproveitar o nível das cheias dos rios. Ao contrário da CGH, a PCH ocorre com mais burocracia e um contato mais firme com o ANEEL. Outro ponto a se considerar é o tempo maior de construção em comparação com uma CGH, já que a PCH pode levar até 5 anos até sua construção completa. Já a UHE, usina hidrelétrica, é o maior nível e deve gerar energia acima dos 30 MW por hora e possuir mais do que 13 km² de capacidade no reservatório, ou seja, são centrais hidrelétricas de grande porte, com grande poder de impacto ambiental e forte geração de energia. Simultaneamente, terá um preço mais elevado do que os outros dois níveis, além de ter um forte controle da ANEEL. As UHE são muito importantes, pois a maior parte da parcela de energia é gerada por elas. Além disso, ela também demora mais tempo do que a PCH para ser construída, sendo ela uma construção com tempo médio de 10 anos. Como as hidrelétricas funcionam? Para compreender o funcionamento de uma hidrelétrica, primeiro você precisa entender sobre a geração de energia. Você já ouviu falar em ENAs, energias naturais afluentes? A ENA é a quantidade de energia que pode ser produzida com base na vazão de água de um determinado rio. Assim, quanto maior a ENA, maior a quantidade de energia que poderá ser produzida. É importante destacar que as precipitações podem influenciar diretamente na geração das usinas. É construída uma barragem no rio. O objetivo dessa barragem é represar a água para formar um reservatório, muito parecido com um lago. A água é captada do reservatório e é conduzida através de tubulações para a casa de força, que consiste em uma edificação onde ficam as turbinas e geradores. Ao chegar nela, a pressão da água da barragem movimenta as turbinas, gerando energia elétrica. Componentes da usina hidrelétrica. Para uma usina hidrelétrica funcionar, existem diversos componentes essenciais que compõem a hidrelétrica. Dentre esses componentes, existem 7 principais, sendo barragem, tomada d'água, casa de força, turbina, gerador, subestação elevadora e vertedouro. Barragem. A barragem é um dos itens mais importantes na composição da hidrelétrica, pois ela é quem represa e armazena a água com a função de causar o desnível da água e fazer as turbinas girarem. As barragens podem ser construídas de diversos materiais, às vezes sendo usados materiais diferentes na mesma barragem, como concreto, terra ou enrocamento. A tomada de água da usina hidrelétrica funciona como um sistema de entrada para conduzir a água do reservatório para dentro do conduto forçado. Dentre seus equipamentos importantes, para o seu funcionamento adequado, podemos destacar a grade de proteção, para evitar a passagem de detritos que podem danificar os equipamentos da usina. Juntamente à grade de proteção, o limpador de grades evitará o acúmulo excessivo de detritos na grade de proteção. Sua função é garantir o fluxo da água sem grandes perdas de carga. Canal de adução. O canal de adução da usina hidrelétrica tem como função escoar o fluxo de água com mínimo perda de carga. Isso significa que o canal de adução não possui uma inclinação acentuada, para permitir que a água flua sem perturbações devido à gravidade. O fluxo hídrico passa pelo canal de adução até a câmara de carga, responsável por realizar a transição da água do canal para o conduto forçado. Câmara de carga. A câmara de carga da usina hidrelétrica fará a conexão entre o trecho do circuito hídrico de baixa pressão para o trecho de alta pressão. Isso significa dizer que a câmara de carga fará a transição do fluxo d'água que vem do canal de adução de baixa pressão para o conduto forçado de alta pressão. Ou seja, a câmara de carga será responsável por aliviar o chamado golpe de Ariete, que ocorre devido às variações de vazão oriundas do fluxo de água e fornece água para o conduto forçado. Conduto forçado. O conduto forçado da usina hidrelétrica produzirá um fluxo de água proveniente do canal de adução para a casa de força,
transportando a água sob alta pressão, para que a água ganhe força para movimentar as turbinas. As dimensões do conduto forçado, seu diâmetro e comprimento variam de acordo com as características de cada projeto. Contudo, é preciso se atentar às pressões que o conduto suportará durante a operação da usina. Casa de força. A casa de força concentra os equipamentos eletromecânicos responsáveis pela produção de energia. Nela estão a caixa espiral, a turbina, o gerador, o sistema de excitação e o regulador de velocidade. Turbina. A turbina hidrelétrica é um dispositivo capaz de transformar a energia cinética da água em energia mecânica. Ela é um elemento essencial das usinas hidrelétricas de rendimento muito elevado. Estima-se que as turbinas sejam capazes de converter em energia mecânica mais de 90% da energia cinética da água que interceptam. Uma turbina hidrelétrica é composta por uma parte fixa, chamada de distribuidor ou estator, e pela roda ou impulsor. O estator serve para direcionar e regular o fluxo de água. O impulsor transfere a energia cinética retirada da água para a estrutura na qual está montada. Existem 3 tipos de principais de turbina, dependendo do volume de água ou da diferença de altitude: a turbina Francis, turbina Pelton e turbina Kaplan. Os geradores são geralmente feitos de filamentos de cobre, autocondutor de energia, ou ímãs. O giro das turbinas faz com que o ímã condutor em atrito elétrico com os filamentos de cobre produza a energia que será coletada pelo transformador. O funcionamento do gerador é praticamente igual à geração de energia por força mecânica, só que é acionado por água, e não por um motor a gasolina. Subestação elevadora. A subestação elevadora tem como principal função permitir o aumento da tensão gerada pelas usinas de geração de energia. O objetivo é diminuir a corrente elétrica que é recebida, evitando perdas e possibilitando a diminuição da espessura dos condutores. O uso de uma subestação elevadora ajuda na condução de energia, diminui significativamente as perdas do sistema e melhora muito o funcionamento dos condutores de energia, o que otimiza o processo como um todo. Vertedouro. É uma estrutura hidráulica que pode ser utilizada para diferentes finalidades, como medição de vazão e controle de vazão, sendo estes os principais usos. Quando o objetivo é a medição de vazão, uma geometria bastante empregada é a triangular de parede delgada, embora possam ser empregadas as formas retangular, semicircular, entre outros. Em barragens, o excesso de água deve ser descarregado para jusante, de forma segura. Isso pode ser feito em diferentes formas, sendo o principal delas com o uso de vertedores extravasores. O vertedor é essencialmente um orifício sem a parte superior. Assim, vertedores extravasores possuem uma parte inicial, que é o vertedor propriamente dito, seguido de um canal bastante inclinado, que possibilita o escoamento da água até a bacia de dissipação, onde se forma um ressalto hidráulico. Impactos ambientais. Os impactos ambientais provocados pela construção de uma usina hidrelétrica são irreversíveis. Apesar das usinas hidrelétricas utilizarem um recurso natural renovável e de custo zero, que é a água, acabam não poluindo o ambiente. Porém, alteram a paisagem, ocorrem grandes desmatamentos, provocam prejuízos à fauna e à flora, inundam áreas verdes, além do que muitas famílias são deslocadas de suas residências para darem lugar à construção dessa fonte de energia. As alterações no microclima no entorno das barragens são relevantes. Ocorre alteração da umidade relativa do ar, nos ciclos e quantidade das chuvas e no sistema de ventos, entre muitos outros. Durante tempestades, a quantidade de matéria inorgânica em suspensão na água aumenta. Isso diminui a entrada de luz na água e altera a produção de fitoplâncton e a sobrevivência das macrofitas. Como consequência, a quantidade de oxigênio devolvido na água pode diminuir muito, comprometendo toda a vida aquática. As principais desvantagens ou impactos negativos sociais e ambientais das hidrelétricas estão relacionados com o alagamento de grandes áreas. Alguns dos impactos ambientais podem ser a destruição da vegetação natural, assoreamento do leito dos rios, desmoronamento de barreiras, extinção de espécies de peixes, perdas de flora e fauna aquática e terrestre nativas, alterações na água do reservatório relativas à temperatura, oxigenação e pH.
Durante a construção de uma usina hidrelétrica, muitas árvores de madeira de lei são derrubadas. Outras são submersas, apodrecendo debaixo d'água, permitindo a proliferação de mosquitos causadores de doenças. Muitos animais silvestres morrem por não haver possibilidade de resgatá-los. Tudo isso em nome do desenvolvimento e conforto. Uma usina hidrelétrica leva em média 10 anos para ser construída e tem vida útil em média de 50 anos. Os impactos sociais envolvem tanto as populações ribeirinhas, que precisam ser deslocadas, quanto as que ficam em regiões próximas não inundadas. Na imagem a seguir, podemos ver um exemplo onde o distrito de São Carlos, em Rondônia, fica submerso após a construção de hidrelétricas que prejudicou a vazão do rio Madeira. A maior parte da energia elétrica produzida no Brasil é obtida por meio da energia hidrelétrica, correspondendo a 71% da capacidade do país, de acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Entretanto, apesar de ser uma fonte renovável de energia, ou seja, não passa por transformação após sua utilização, esse tipo de energia não é sustentável. Isso porque as usinas hidrelétricas impactam o ecossistema, prejudicando e alterando a composição e abundância das espécies. Esses ambientes ainda ficam mais vulneráveis a espécies invasoras que podem causar a extinção das espécies nativas. Além disso, a instalação dessas usinas também causa impactos sociais, afetando principalmente as comunidades ribeirinhas e pescadores que dependem do rio para o seu sustento e sobrevivência. A Associação Internacional de Hidroeletricidade, IHA, na sigla em inglês, lançou uma carta compromisso. O documento simboliza o compromisso da associação e de seus membros com o desenvolvimento responsável e sustentável das hidrelétricas. A carta marcou o aniversário de 25 anos da associação e prevê, por exemplo, que o desenho, desenvolvimento e operação de todos os projetos de seus signatários sigam as boas práticas da associação. Além disso, os membros concordam em monitorar seus projetos continuamente e solucionar de maneira adequada possíveis problemas que surjam em questões de sustentabilidade. E defende ainda que a indústria precisa respeitar, encorajar e continuar a desenvolver padrões sustentáveis em colaboração com stakeholders de fora da indústria. A IHA usou seus 25 anos de experiência para criar um documento com princípios claros, disse Roger Gil, presidente da IHA. Ele acrescentou que esses princípios vão definir a forma como seus membros contribuem para o desenvolvimento da energia ao redor do planeta. Boas práticas estão no radar da IHA. Este ano, por exemplo, Gil afirmou ser necessário garantir que as hidrelétricas sejam sustentáveis. Portanto, defendeu a importância das ferramentas de sustentabilidade. Assim concluímos que, com as informações apresentadas até então, é possível desenvolver e destacar pontos importantes da geração de energia elétrica a partir da água por meio das hidrelétricas. Um estudo que demonstra grande importância é a hidrologia, que por meio da percepção do ciclo da água do planeta, permite a utilização das fluentes de água para a geração de diversos recursos para a humanidade, inclusive a geração de energia elétrica, sendo até então a terceira maior fonte de energia do planeta. Além de benéficas e menos poluentes que outros métodos de geração de energia, as hidrelétricas são especialmente interessantes para o Brasil, que devido à sua grande capacidade hidráulica, não poderia ficar de fora desse importante método de geração de energia. No entanto, as hidrelétricas também oferecem risco ao meio ambiente, uma vez que as construções de barragens muitas vezes alteram todo o ecossistema do ambiente, trazendo assim a morte de animais e plantas, além de alterar a paisagem. Uma forma menos prejudicial ao meio ambiente são as usinas a fio de água, que utilizam da força do rio para a geração da energia sem modificar seu fluxo nem interferir fortemente na paisagem e no ambiente. Tais usinas não são a solução para todos os problemas. Sofrem com os períodos de seca, por exemplo. No entanto, podem ser vistas como a solução mais sustentável para a geração de energia. As usinas hidrelétricas não são perfeitas. A própria Associação Internacional de Hidrelétrica compreende os malefícios dessa fonte de energia e incentiva a busca por meios cada vez mais sustentáveis de geração de energia.